Compreender o diabetes é compreender uma doença crônica. Nós temos vários tipos de diabetes, o diabetes do tipo 1, o diabetes do tipo 2, o diabetes gestacional. São vários tipos, várias manifestações com a mesma etiologia, que é um distúrbio do metabolismo da glicose. A glicose não consegue sair do sangue onde ela está, proveniente da nossa alimentação, e entrar nas nossas células. A forma com que a glicose sai das nossas células e entra aonde ela precisa ser utilizada é por meio de uma portinha, e essa portinha é a insulina. Então, os diversos tipos de diabetes são as causas do porquê que essa porta, porquê que essa insulina não está funcionando bem. Os sintomas do diabetes, eles são muito inespecíficos. Obviamente, quando o paciente já está descompensado, quando está com uma glicemia acima de 200, quando já tem sinais de falência, que essa insulina não está funcionando bem, o paciente começa a tomar muita água, sentir muita sede, fazer muito xixi, começar a perder peso, começar a ter muita fome, e essa fome não se sacia. Esses são os 4 P's: a poliúria, a polifagia, a perda de peso e a polidipsia, tomar muita água. Os fatores de risco para diabetes são os fatores de risco para os próprios tipos. Então, por exemplo, o diabetes gestacional, que é aqueles diabetes que a gente encontra, faz o diagnóstico durante a gestação. Qual que é o fator desencadeador do diabetes gestacional? É a própria gestação, é a própria placenta que produz alguns hormônios que atrapalham aí o metabolismo da glicose. Por isso que nas gestantes a gente recomenda aqueles testes para a gente ver como que o corpo dessa mulher está respondendo a tudo isso. E uma pergunta que a gente se faz sempre: será que o diabetes gestacional, a paciente vai continuar sendo diabética? Não se sabe muito isso ao certo, mas existe sim um fator de risco. Então, por exemplo, idade materna, né, que começa a gestação, o peso, a história familiar, né, o histórico de outras gestações também, os hábitos de vida, então a questão de alimentação. Todos esses são os fatores de risco para o diabetes. Então, para fazer o diagnóstico do diabetes, a gente tem alguns exames. A gente tem aquele testezinho da pontinha do dedo, da glicemia capilar. Lógico, um teste só não consegue fazer o diagnóstico de diabetes. A gente faz aquele teste da hemoglobina glicada, que é uma média de como está variando a nossa glicose nos 3 últimos meses. A gente pode dosar a glicemia no xixi, a gente pode dosar a glicemia no sangue. E hoje em dia existem alguns critérios. Então a gente precisa aí de 2 exames em momentos diferentes, alterados, ou que o paciente esteja com aqueles sintomas que eu falei, de perder peso, fazendo muito xixi, comendo muito, tomando muita água e com a glicemia ao acaso acima de 200. Então a gente fala, é importante sempre rastrear. Não que seja recomendado para toda a população ficar fazendo teste uma vez por mês, ficar fazendo exame, mas isso faz parte de um conceito maior que significa prevenção. Prevenção do diabetes é prevenir os fatores de risco, né? Então, controlar a alimentação, atividade física, tentar não ter uma alimentação só baseada em carboidratos, em alimentos ultraprocessados, tentar ter um balanço. Nós sabemos sim, né, que o nosso estilo de vida, a nossa rotina, a correria, às vezes a gente acaba escolhendo por alimentos mais rápidos de serem consumidos e de serem mais palatáveis. Mas a gente precisa de um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. É um equilíbrio entre o que a gente faz e o que a gente recebe. Então, compreender os diversos tipos do diabetes significa a gente compreender o bebê desde a sua
concepção, desde a sua gestação. Então, o que a gente coloca de açúcar no leite das crianças, nos alimentos, a questão de ter uma alimentação um pouquinho mais variada. A criança, quando ela é um bebezinho, ela ainda não conhece muitos sabores. Está nas nossas mãos orientá-las. Prevenir o diabetes não que seja o melhor remédio, mas ele é um remédio muito importante, porque prevenir o diabetes é prevenir as complicações, é prevenir um sofrimento que ainda está por vir.